Muito bem. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar uma olhada nesses assuntos de uma maneira breve, de uma maneira mais ou menos superficial, porque, vamos lembrar, o assunto que nós estamos vendo agora é a relação de Stewart, que é a ferramenta com a qual a gente começou para poder resolver a primeira lista. É o alvo da primeira lista. E o que é que são esses 5 assuntos que eu coloquei aqui? São assuntos de ensino fundamental e médio, bem elementares, que sempre aparecem problemas de geometria, que é bom a gente sempre ficar com eles aí para nos ajudar a resolver os problemas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pincelada nesses assuntos aqui, que são assuntos que vocês vão precisar saber. Teoricamente, a gente já devia estar sabendo, porque a gente, teoricamente, fez um ensino fundamental e médio, bem feito, mas a gente sabe que no nosso país isso é muito difícil acontecer, bem feito é muito raro, e aí é bom, eu me sinto na obrigação de passar uma vista nessas coisas aqui. Felizmente são assuntos simples e vão ajudar a gente imensamente, se vocês tiverem isso em mente aí, isso vai ajudar bastante a ter uma, digamos, boa caixa de ferramentas matemáticas para resolver problemas. Vamos começar aqui com a base média. Olha como é que é simples o teorema da base média, é assim, funciona para qualquer triângulo. Vamos tirar esse nome Stewart aqui. No momento, pessoal, a gente vai, como eu falei, apresentar algumas outras ferramentas que teoricamente já foram vistas no ensino fundamental e médio. Agora, como no nosso país, especificamente na nossa região, o ensino fundamental e médio são muito tristes, é muito raro que isso tenha sido visto sequer de leve. Dar uma apresentada nessas coisas aqui, mesmo porque são assuntos bem fáceis. Olha aqui como é que é. Eu não vou fazer demonstrações, tá, gente? Pelo menos eu vou tentar evitá-las aqui quando elas demandarem eventualmente mais tempo. Mas nenhuma demonstração é difícil aqui. É apenas por questão de tempo. Pega um triângulo ABC qualquer e aí vamos tomar o ponto médio do AB, que eu vou chamar de M, e o ponto médio do AC, que eu vou chamar de N. Isso significa, evidentemente, que este pedaço aqui tem a mesma medida que esse, e que esse pedaço aqui tem a mesma medida que esse outro. O teorema da base média simplesmente diz para a gente que se MN são esses pontos médios que a gente mencionou, então esse segmento vai ter propriedades importantíssimas. Esse segmento MN aí, ele vai ter 2 propriedades muito importantes, na verdade. Primeira, o MN vai ser paralelo à base BC. E a segunda propriedade importante, o comprimento desse segmento MN vai ser metade do comprimento de BC. Em hora conveniente, a gente passa, inclusive, link aí para essas coisas. Por exemplo, no polo de treinamento intensivo, nesse canal do polo de treinamento intensivo, que é um canal que eu sigo, que é muito bom, tem, inclusive, boas aplicações para esse teorema da base média. Mas, repara, é um teorema bem simples, é um resultado bem simples, fácil, inclusive, de ser demonstrado, mas eu repito, apenas por questão de tempo a gente não vai demonstrar aqui. Que diz para nós que o segmento que une os pontos médios de dois lados do triângulo vai ser paralelo ao terceiro lado e tem metade dele. É bem tranquilo. O próximo é ainda mais simples. Vamos imaginar que você tenha 2 triângulos, digamos ABC e um outro triângulo A', B', C', que satisfizesse as seguintes condições. O comprimento de AB igual ao comprimento de A', B'. O comprimento de AC igual ao comprimento de A', C'. E vamos supor também que esses ângulos aqui tivessem a mesma medida. Então, a gente diz que esses 2 triângulos são congruentes. E a representação matemática é essa. Esses 2 triângulos são congruentes. O que significaria dizer isso? Significaria dizer, por exemplo, que os ângulos restantes são respectivamente congruentes, ou seja, esse ângulo do vértice C no triângulo ABC vai ter a mesma medida que o ângulo do vértice C' no triângulo A', B', C', e que o ângulo no vértice B
do triângulo ABC vai ter a mesma medida que o ângulo do vértice B', no triângulo da linha B', Além disso, e o lado BC no triângulo ABC teria a mesma medida que o lado B', no triângulo B', tá? Ou seja, os lados e os ângulos, tudo respectivamente congruentes, como consequência apenas deste fato. Se bastará, então, você cumprir 3 condições. Os dois triângulos precisam ter dois lados respectivamente congruentes. Esse lado aqui congruente a esse lado aqui congruente a esse. E os ângulos compreendidos por esses lados têm que ser congruentes também. Se isso acontecer, então esses dois triângulos são congruentes. Você pode ter certeza que esse lado restante vai ser congruente a esse lado restante. Esse ângulo aqui que eu vou denotar por gama vai ter a mesma medida que esse. E esse ângulo que eu vou denotar por beta vai ter a mesma medida que esse aqui. São, eu repito, critérios mínimos para que a gente garanta que esses dois triângulos sejam essencialmente o mesmo. Tá? Isso aqui é o critério lado, ângulo, lado. Tá bom? Por exemplo, pega um segmento, pega o ponto médio desse segmento, levanta uma perpendicular por aqui. Eu vou denotar por, digamos, x e y. X e y maiúsculos aqui, os extremos desse segmento original, aí vamos colocar esses segmentos aqui. Vamos lembrar que eu baixei uma perpendicular ao segmento x e y. Se M é o ponto médio, significa que esse comprimento e esse são iguais. Vou chamar de P esse ponto. E, de acordo com o que a gente acabou de ver, os triângulos PMX e PMY são congruentes. Por quê? Porque, pelo critério lado, ângulo, lado, eles possuem dois lados respectivamente congruentes e os ângulos entre eles são também respectivamente congruentes. Olha lá, o XM e o YM são congruentes. O PM, evidentemente, é um lado partilhado por eles, né? E esse ângulo, evidentemente, é congruente a esse. Pelo critério lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são, portanto, congruentes. Como consequência, eu posso, por exemplo, concluir que os restantes ângulos, respectivamente, congruentes também. Esse aqui congruente a esse aqui congruente a esse, e esse lado congruente a esse aqui. Professor, mas eu não poderia usar do Pitágoras para garantir que essa hipotenusa é congruente a essa outra? Claro, desde que tenhamos os catetos. Você, por Pitágoras, acaba provando que essas hipotenusas também são congruentes entre si. Isso aqui é uma aplicação bem prática, mas evidentemente tem muitas outras aplicações para isso daí. Tá? São ferramentas essas que a gente não deve jamais deixar de ter em mente. Tá? A principal ferramenta, graças a Deus, aquela que ninguém esquece, é o Teorema de Pitágoras. Todo mundo, felizmente, sabe usar, e ainda bem que ninguém esquece, porque realmente é uma das mais importantes. Toda a nossa geometria euclidiana, praticamente, está baseada, está fundamentada no Teorema de Pitágoras, inclusive toda a nossa engenharia. Agora, existem outras propriedades, outros resultados muito importantes também, que aí sim a maioria de nós sai do ensino médio sem ter visto. Isso é uma falha muito grande no nosso ensino. Isso aqui, ó. Tá? Lei dos cossenos e lei dos senos. São duas coisas que a gente não tem o direito de não saber, digamos assim. Então, eu vou colocar aqui para a gente lembrar direitinho como é que elas funcionam. Antes de mais nada, vale a pena e é muito bom a gente tentar fazer aqui uma pequena, mas bem pequena mesmo, revisão da trigonometria básica. É bem legal a gente fazer isso. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhadinha, antes de passar para a lei dos cossenos e lei dos senos, que é trigonometria. É bastante natural que a gente tente fazer uma pequena exposição sobre, uma pequena mesmo, exposição sobre a trigonometria básica.
aquela trigonometria que deveria ter sido ensinada para a gente no ensino fundamental e médio. Vamos lá, vou pegar um triângulo retângulo qualquer, vou dar nomes para as medidas dos catetos, vou chamar essa medida de B, essa medida de C, a hipotenusa eu vou chamar de A. Como se trata de um triângulo retângulo, a gente pode e deve aqui usar o que Pitágoras diz que acontece. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, essa medida de θ, essa medida aqui de φ. Outra coisa que eu sei que todo mundo sabe da geometria básica, da geometria euclidiana básica, é que a soma dos ângulos internos de todos os triângulos, pelo menos na geometria euclidiana, é 180. Então, θ mais φ mais 90, a soma dos ângulos aqui é 180, o que significa que θ mais φ é 90, né? Outra forma de dizer isso é dizer que são ângulos complementares, né? Como é que a gente costuma iniciar a trigonometria básica? Cosseno e seno de um ângulo. O que é o cosseno de um ângulo? Por definição, num triângulo retângulo, é o quociente entre as medidas do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa. O que é o seno de um ângulo num triângulo retângulo? Seno de um ângulo agudo num triângulo retângulo. É o quociente entre as medidas do cateto oposto ao ângulo e da hipotenusa. Um erro muito comum, e é um erro horrível que acontece, é a pessoa falar em cateto oposto apenas e cateto adjacente apenas. Quando um cateto é oposto, ele deve ser oposto a alguém e, ao mesmo tempo, ser adjacente a outro alguém. Não tem sentido identificar aqui, ou sequer perguntar, quem é o cateto oposto nesse triângulo? Quem é o cateto adjacente nesse triângulo? Para ser oposto, precisa ser oposto a alguém. Para ser adjacente, precisa ser adjacente a alguém. Então, por exemplo, esse cateto aqui de medida B, apesar dele ser adjacente ao ângulo beta, ele é oposto ao ângulo φ. O cateto de medida C, apesar dele ser adjacente ao ângulo de medida φ, ele é oposto ao ângulo de medida θ. Então, é importante que a gente tenha em mente esse tipo de coisa. Uma coisa que até hoje, eu não sei porquê, mas muitos alunos se esquecem sistematicamente, é o fato extremamente simples de que esse A está aqui dividindo. Se você quiser multiplicar tudo por A, você vai obter A vezes o cosseno de θ. O B seria isso. E aqui, a mesma coisa. O C acabaria sendo também A vezes o seno de θ, que seria uma outra maneira de definir também, então, o seno e o cosseno. Então, por exemplo, se você tivesse um triângulo retângulo, tivesse a hipotenusa em um dos ângulos agudos, então você ia conseguir encontrar as medidas dos catetos, bastando para isso que você multiplicasse a hipotenusa pelo cosseno ou pelo seno desse ângulo, de acordo com o que fosse requerido aí. Então, essas duas relações aqui são apenas a definição de seno e de cosseno, que vem, como vocês estão vendo, de maneira extremamente simples a partir de como a gente definiu o cosseno e o seno. Mas vamos lembrar, quem seriam, então, o cosseno e o seno de φ? O cosseno de φ, como todo cosseno em triângulo retângulo, é o quociente entre o cateto adjacente ao ângulo φ e a hipotenusa. O seno de φ é o quociente entre o cateto oposto ao ângulo φ e a hipotenusa. As medidas, né? O quociente entre as medidas do cateto oposto e da hipotenusa. Agora vamos lembrar uma coisa, vamos observar aqui uma coisa importante. Olha lá. Θ e φ são ângulos complementares. Olha o que a gente provou. Quando dois ângulos são complementares, o cosseno de um deles vai ser igual ao seno do outro, e vice-versa. Olha lá, o seno de θ vai ter que ser igual ao cosseno de φ. Repara, seno de θ, que é C sobre A, tem que ser igual ao cosseno de φ, que é C sobre A. Por exemplo, eu não sei quem é o seno de 36 graus, mas eu com certeza sei
que ele vai ser igual ao cosseno de 54 graus, porque 36 e 54 são complementares. Entenderam? Então, vamos lembrar, quando dois ângulos são complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Tá? Mas a definição de seno e cosseno é sempre a mesma, né? Nós podemos definir a tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo como sendo quociente entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e do cateto adjacente a esse ângulo. Professor, mas a tangente não é definida como seno sobre cosseno? Bom, isso é uma consequência disso, porque se você tivesse o seno de θ e fosse dividir pelo cosseno de θ, aí vem uma coisa que também sei que todo mundo sabe. Você tem aqui, quem é o seno de θ nesse caso? É C sobre A, né? Aí você copia aqui o C sobre A. Quem é o cosseno de θ? A gente encontrou aqui em cima, que é o B sobre A. E aqui você sabe o que fazer. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e você encontra C sobre B, precisamente o valor que nós tínhamos para a tangente, né? Tá, então, você pode também definir a tangente como seno sobre cosseno. Mas essa definição, ela sim, simplesmente ela vem daqui. E quem seria a tangente do ângulo φ? Você vai, ao calcular isso aqui, dividindo o seno pelo cosseno, você vai ver que isso aqui dá B sobre C. Agora, repara, vamos comparar aqui essas duas coisas. Quando dois ângulos são complementares, além daquela relação entre seno e cosseno, a gente tem que as tangentes desses ângulos são inversas uma da outra. Quando é que a gente diz que dois números são inversos um do outro? Digamos, dois números x e y, não nulos, são inversos um do outro, quando o produto dá 1. Repara que o produto dessas coisas aqui é 1. Né? Se você multiplicar C sobre B, que é tangente de θ, por B sobre C, que é tangente do φ, você encontra 1. Tá? E uma fração inversa da outra, quando o que está em cima vira o que está embaixo e vice-versa também. Pode reparar que é uma outra maneira de enxergar quando frações são inversas uma da outra. Recapitulando, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro, e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Nós poderíamos aqui também ver outra consequência dessas definições aqui, que seria a seguinte, ó. Eleva ao quadrado o seno, eleva ao quadrado o cosseno, desde que do mesmo ângulo, nesse caso θ, e soma. A maioria de vocês vai lembrar o que vai dar, mas vamos fazer de conta que não soubéssemos. A gente aprende matemática provando para si mesmo as coisas que na verdade nos parecem um pouco óbvias. O quadrado do seno vai ser o quadrado disso aqui, né? De C sobre A. O quadrado do cosseno de θ é o quadrado de B sobre A. O que a gente vai ter aqui? Bom, elevar frações a gente sabe. Consta simplesmente de elevar o que está em cima e elevar o que está embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui também. E isto nos fornece uma soma de frações com o mesmo denominador, felizmente. Então, basta que a gente repita o denominador e some, normalmente, os numeradores, né? Acontece, entretanto, que isso aqui a gente sabe quem é, né? De acordo com o teorema de Pitágoras, que está valendo nesse nosso triângulo de catetos B e C, o B2 mais C2 é o A2. Então, aqui você tem A2 sobre A2, e é por isso que isso aqui dá 1. Tá? Isso é a demonstração da relação fundamental da trigonometria, né, gente? Em qualquer triângulo, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno do mesmo ângulo igual a 1. Mas não precisamos nem falar em triângulo. Qualquer que seja o ângulo θ,
agudo, obtuso, reto, sei lá. Ele obedece isso. Quero apenas chamar a atenção para uma questão notacional. Por que que eu coloquei esse expoente aqui? É porque se eu colocasse simplesmente assim, isso poderia erroneamente ser confundido com o seno do quadrado de θ. Essas coisas são diferentes. Eu ponho assim para dizer para o leitor, digamos, se eu estivesse escrevendo um livro, e eu estou tratando do quadrado do seno de θ, e não do seno do quadrado de θ, que são, evidentemente, duas coisas diferentes. Muito bem, mas eu quero chamar a atenção, pessoal, eu quero chamar muita atenção para um fato que é sistematicamente esquecido pelos alunos, vindo da definição, simplesmente da definição, isso daqui, apesar de trivial, é muito importante, é usado direto. A gente não pode esquecer desse fato. Se você tem um triângulo retângulo, tem a medida da hipotenusa e tem a medida de um dos ângulos agudos, bastará, portanto, multiplicar a medida da hipotenusa pelo cosseno ou pelo seno desse ângulo para encontrar os catetos. Multiplica a hipotenusa pelo cosseno do ângulo agudo, encontra um cateto. Multiplica a hipotenusa pelo seno desse ângulo agudo, encontra o outro cateto. Tá? Isso vem, como vocês viram, da própria definição de seno e cosseno de um ângulo. É claro que ia ser uma boa mesmo a gente continuar com uma revisão legal aqui de trigonometria básica, que é um assunto que eu gosto muito, inclusive. Só não temos tempo, né, para prosseguir com essa revisão, mas eu tenho aí uns vídeos na internet sobre isso. E vocês mesmo podem procurar alguns canais legais. Por exemplo, um canal que eu sempre sugiro para os meus alunos, que é bem bacana, o cara explica legal, explica fácil, o cara é bem didático, é o Ferreto, que é simplesmente o professor de matemática mais bem-sucedido da internet brasileira, digamos assim. Ele tem alguns vídeos, tem vários vídeos, na verdade, sobre diversos assuntos matemáticos. E ele tem, se eu não me engano, uma série de vídeos sobre trigonometria básica, ajuda muito. É um dos caras que eu recomendaria. É um nível bem elementar, não é nível de Olimpíadas, tá? Mas é ótimo, portanto, para quem quer ver do zero a trigonometria, como eu precisei, aliás, fazer no dia que eu me invoquei, quis aprender matemática, quis começar a aprender matemática de verdade. Tá? Minha maior nota de matemática, quando eu fazia ensino médio, quando eu comecei o ensino médio, estava no primeiro e no segundo ano, minha maior nota de matemática, se eu não me engano, foi 3,5. Eu estava sofrendo imensamente, não estava sabendo. Eu só fui aprender matemática quando eu saí da escola mesmo, quando eu parei um ano de estudar, que eu não aguentava mais. Aí eu fui pegar o livro do que hoje a gente chama de nono ano, né? Primeiro eu peguei do primeiro ano, não entendi, depois eu peguei do nono, não entendi, e fui descendo. Quando eu cheguei no sétimo, eu digo, cara, acho que isso aqui eu entendo. Aí eu comecei a ver sozinho, devagar, no meu tempo. E aí eu comecei a desenvolver sozinho, e foi lá que eu descobri, por exemplo, e provei para mim mesmo, porque é que o quadrado de A mais B não necessariamente ia dar apenas o quadrado de A mais o quadrado de B. Eu não sabia por que aparecia um 2AB aqui pelo meio. Eu fui ter a paciência de usar a distributividade para ver isso. E é assim que a gente aprende matemática, exercitando a própria curiosidade, não aceitando engolir impunemente os fatos que mostram para a gente, provando para si mesmo por que é que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, a gente não vai poder, infelizmente, prosseguir numa revisão de trigonometria, embora seja um dos assuntos que eu mais gosto de falar. A gente vai imediatamente entrar em lei dos senos e lei dos cossenos aqui, que ainda é uma parte muito legal da trigonometria, mas é uma parte já que usa o fato de que a gente, teoricamente, já tem essa trigonometria basilar aqui.
cabeça. Agora eu vou pegar, a lei dos cossenos, gente, felizmente, ela serve para um triângulo qualquer, tá? Para um triângulo qualquer. Não precisa ser retângulo, não precisa ser equilátero, não precisa nem ser isósceles, é um triângulo qualquer. Eu vou denotar os comprimentos dos lados por A, B e C. E vou chamar, digamos, de θ, a medida dessa abertura. Aí eu vou usar trigonometria básica e vou usar Pitágoras, eu acho aqui. Primeiro que tudo, vamos marcar aqui a altura relativa a esse lado horizontal, digamos aqui. Vou chamar de H, essa altura. Não sei se vou precisar dessa medida H, mas eu vou chamar de H aqui. O que eu vou provar para vocês? Eu vou provar para vocês esse fato que acontece em todo e qualquer triângulo. O quadrado de um lado, vocês estão vendo aqui que o lado A, o lado de medida A, é o lado que está oposto a esse ângulo, tá? A lei dos cossenos diz que o quadrado desse lado que está oposto ao ângulo é a soma dos quadrados dos outros dois, e até aí parece muito Pitágoras, só que se fosse Pitágoras a gente já podia parar aqui, né? Se fosse um triângulo retângulo, com ângulo reto aqui, a gente já podia parar aqui. Mas não sabemos se é um triângulo retângulo. Em qualquer triângulo, retângulo ou não, vale isso aqui. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras aí. Isso é uma coisa de ensino fundamental que até hoje muitos alunos meus, inclusive de Geometria 1, quinto período no curso de Matemática, não lembro. É uma falha horrível no nosso ensino fundamental, né? São falhas trazidas das escolas até nós. Mas, felizmente, são falhas que a gente pode consertar. A gente não vai conseguir consertar se simplesmente quiser decorar essas fórmulas. A gente só conserta se a gente conseguir provar essas fórmulas para nós mesmos. E, felizmente, pessoal, é tranquilo. É bem tranquilo. O que é que eu vou pedir para vocês? Tentem usar trigonometria básica aqui da seguinte forma. Eu estou chamando esse comprimento todinho aqui, esse aqui todinho de B. Aí, por exemplo, eu vou chamar só esse pedaço, onde nós partimos desse vértice e chegamos lá no pé da altura, esse pedaço aqui, eu vou chamar de X. Dizer que X é esse pequeno comprimento. Agora, veja, se todo esse comprimento desse lado era B e este pedaço aqui é X, então esse restante, qual vai ser a medida dele aqui, desse restante aqui? B menos X? O B menos X, né? Aí aqui vai ser o B menos X. Pronto, aí o que eu vou pedir aqui é só para que vocês tentem, por um instante, antes de mim, usar só trigonometria básica e o teorema de Pitágoras, para ver se vocês conseguem mostrar essa relação. É claro que a gente quer mostrar aqui essa relação aqui, a gente quer provar que isto aqui é verdade. Então, o que a gente não tem o direito de fazer? Usar essa própria relação para mostrar ela mesma, a gente não tem direito de usá-la, tá? A gente só tem direito de usar o Pitágoras e a trigonometria básica, definição de seno e cosseno, por exemplo. Tá? Dá um tempinho aqui para ver se vocês conseguem. Infelizmente, eu não posso dar um tempo grande assim, porque a gente tem que ver aí outras coisas, né? Tá? Mas vamos lá, vamos tentar um pouquinho aí. Essa seria a soma desses dois triângulos para poder dar a relação?
De que forma tu quer fazer a soma? Eu pensei em tentar fazer Pitágoras de cada lado. É ótimo, começa por aí. Pitágoras em cada Poder... lado de fato, o começo. Vou colocar de azul, fazendo o que a Giovana falou. Eu vou usar Pitágoras nesse triângulo aqui. Vamos dar nomes aqui para esses vértices, pessoal. Eu vou chamar... Não vou dar nome, não. Assim mesmo. Pitágoras, primeiro nesse triângulo aqui da esquerda, tá? A hipotenusa desse triângulo da esquerda é C, né? Então, no triângulo da esquerda, gente, olha o que eu posso ter. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto. Repara que um dos catetos desse triângulo aqui da esquerda é H, né? E qual é a medida do outro cateto desse triângulo da esquerda? X ao quadrado. E aí tu ia ter isso, né? Esse aqui seria a expressão de Pitágoras, portanto, no triângulo da esquerda, certo? Agora, bora usar Pitágoras no triângulo da direita, nesse triângulo aqui. Quem é a hipotenusa desse triângulo? A. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual ao quadrado de um cateto. Felizmente, H também é cateto desse triângulo. E aqui é só tomar cuidado que o outro cateto é B menos X, né? Nessa equação de cima não tem nada que a gente fazer. A gente deixa ela aí em paz, mas na equação de baixo a gente pode, inclusive... sim, veja. Pitágoras no triângulo da esquerda, Pitágoras no triângulo da direita. Nós já usamos Pitágoras aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui? H2 mais o desenvolvimento em produtos notáveis aqui. Produtos notáveis entra o tempo todo, né? A matemática básica. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora, pessoal, alguma sugestão de como continuaríamos? Estou aproveitando só para ver um detalhe aqui. Vocês pensam rapidinho. Isola o H, já que ele é semelhante nos dois. Pode isolar o H, que é também uma coisa que vai levar ao resultado, tá? Essa é uma das formas de fazer. Vai dar certinho, tá bom? Aí, outra forma de fazer também seria... Uma forma mais preguiçosa de fazer aqui seria isso aqui, ó. Lembrando que aonde tem H2 mais C2, você pode substituir por... Onde tem H2 mais X2, você pode substituir por C2. Então, você pode reescrever o A2 como esse B2 que está aqui, né? Mais o C2. Por que C2? Porque é isso mais isso, ó. Aí o que sobra? Menos 2bx, ok? Repara, gente, que essa relação que está aqui embaixo está praticamente igual a essa relação daqui de cima. Só falta saber o que está acontecendo aí com esse finalzinho. Aparentemente, esse C cosseno de θ, se a gente provar que é o x, a gente conseguiu provar o que a gente queria. Mas repara, eu vou copiar o triângulo retângulo da esquerda. Copiar ele menorzinho aqui. No triângulo retângulo da esquerda, você tem θ aqui. Aqui era x, né? Aqui era h e aqui era o c. E aquele fato que eu disse que a gente estava proibido de esquecer. Se a gente tem a hipotenusa de um triângulo retângulo, tem a medida de um dos catetos, basta multiplicar a medida da hipotenusa pelo cosseno desse ângulo, por exemplo, para achar a medida de um dos catetos. Então, essa fórmula está demonstrada. A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de θ. Quero, entretanto, assinalar para vocês que o que a gente fez foi aqui uma coisa que serve para todo e qualquer triângulo, ou seja, para todo e qualquer θ. A gente mostrou aqui num desenho que tem o θ agudo, mas o θ poderia ser reto, poderia ser obtuso, poderia ser qualquer ângulo. Essa relação daí ia ficar inalterada, inclusive com o próprio sinal. Ela não se altera, felizmente. Então, isso é uma relação que vale para todo e qualquer triângulo. E vale para o ângulo reto de volta? Vale, porque foi obtida, inclusive, a partir de considerações sobre ângulos retos. Nós usamos, inclusive, Pitágoras 2 vezes, mas
É fácil verificarmos aqui, por exemplo, o que acontece se o θ fosse um ângulo reto. Se o θ fosse um ângulo reto, o A seria hipotenusa, B e C seriam catetos, né? E se o θ fosse um ângulo reto, esse cosseno de θ seria o cosseno de 90, só que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Isso lá da trigonometria básica. E se o cosseno de 90 é zero, essa fórmula daqui de cima, ela vai se reduzir a Pitágoras, A2 igual a B2 mais C2. Né? Então, isso inclui, isso abrange, abarca também o teorema de Pitágoras dentro dele. Podemos dizer até que é mais abrangente, então, né? Mas a raiz de tudo é Pitágoras aí. Então, a lei dos cossenos é uma ferramenta aqui que eu gostaria muito que, a partir de agora, a gente não se esquecesse, porque a gente, vez por outra, vai ter que estar usando, tá bom? Aí, depois, a gente já vai pedir para apagar aqui para a gente prosseguir para a lei dos senos. Tá? Eu repito, gente, o nosso assunto ainda é a relação de Stewart. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um apanhado de revisão de coisas que aparecem naturalmente em qualquer problema de geometria, tendo ou não relação de Stewart. Então, é bom que saibamos dessa parte básica, essa parte basilar aqui, para poder atacar qualquer problema de geometria. A ferramenta principal é Stewart, mas muitos problemas onde a gente tem que usar a relação de Stewart, a gente vai ter que usar também outras coisas juntas. A própria relação de Stewart, vocês estão bem lembrados, para a gente deduzir, a gente precisou, inclusive, de Pitágoras. Pelo menos para a dedução que eu botei, né? Tá bom? Vamos para a lei dos senos agora. Tá bom. Vou pegar também uma lei que, felizmente, é válida para um triângulo qualquer, tá? Então, uma lei bastante geral. Eu vou dar nomes para os vértices dessa vez, pessoal. Por convenção, o lado que é oposto ao vértice Czão, a gente denota o comprimento dele por Czinho. O lado que é oposto ao vértice Bzão, a gente denota o comprimento dele por Bzinho e assim por diante. Agora eu vou colocar para vocês uma coisa que todo mundo sabe. A área no triângulo. Pelo menos uma fórmula para a área do triângulo vocês têm. Base vezes altura sobre 2. Vamos considerar, por exemplo, o lado BC como base. Se o lado BC for a base, nesse caso, a gente estiver considerando o lado BC como base, então é porque isso aqui vai ser a altura, né? Desde que, evidentemente, isso bata aqui no lado BC fazendo um ângulo reto. Isso aqui vai ser a altura. Eu vou chamar de HA. Por que HA? Por motivos óbvios, gente, porque isso aqui é a altura relativa ao lado A, ou, em outras palavras, a altura relativa ao vértice A. Eu vou dar nomes para os ângulos aqui. Eu vou, para as medidas angulares, chamar esse ângulo aqui. Esse aqui vai ser beta, isso aqui vai ser gama. O outro eu vou chamar de alfa, só em momento oportuno, tá? Para não botar muita coisa escrita aqui. Considerando o lado BC de medida A como base, a área desse triângulo, a área do triângulo ABC, vou chamar só de S mesmo. A área desse triângulo ABC vai ser base vezes altura sobre 2. Pronto, isso aí já seria suficiente para a gente achar a área desse triângulo. Mas, professor, e se por acaso eu não tivesse a medida dessa altura? Bom, se você não tivesse a medida dessa altura, mas tendo a medida de um dos lados e um dos ângulos, você consegue. Por quê? Porque na hora que você olhar para esse triângulo aqui, que aliás é um triângulo retângulo, você de novo vai usar aquilo que eu estou insistindo tanto que a gente tem que saber. No triângulo retângulo, se você dispõe da medida da hipotenusa e de um dos ângulos agudos, então você consegue encontrar os catetos, por exemplo. Se eu quiser encontrar a medida desse cateto aqui, basta
como a gente, inclusive, demonstrou, multiplicar a medida da hipotenusa pelo seno do ângulo. Então, isso aqui vai ser A vezes C vezes seno de beta sobre 2. Por quê? Porque C vezes seno de beta é o HA. Essa é uma expressão muito válida aí para a área do triângulo ABC. Só que eu vou calcular essa área usando a mesma fórmula, base vezes altura sobre 2, olhando para ele de outra maneira. Vou afastar isso um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver aqui. Vou tentar copiar aqui esse mesmo triângulo, só que um pouquinho menor. Aí eu vou agora, gente, agora eu vou considerar esse cara aqui como base. Se esse cara aqui está sendo considerado como base, é porque outro cara que tem que ser a altura, porque a altura a gente sabe, ela tem que bater perpendicularmente. Deixa eu ajeitar esse desenho aqui. A altura, a gente sabe que tem que bater perpendicularmente no cara que a gente elege como base, né? Agora, é importantíssimo já assinalar para vocês que, embora apareça muito aqui no desenho, essa altura aqui, que eu vou chamar de HB, ela não tem obrigação nenhuma de dividir esse lado ao meio. Este pedaço aqui não tem obrigação nenhuma de ter o mesmo comprimento que esse. Tá? A altura não faz isso necessariamente. E também não tem nenhuma obrigação de dividir esse ângulo aqui ao meio. Essa abertura não tem obrigação nenhuma de ser igual a essa. Mas a gente... Deixa eu copiar os ângulos aqui. Deixa eu copiar os ângulos aqui. Vou copiar pelo menos esse aqui, ângulo gama. Trata-se do mesmo triângulo ABC. Estou apenas olhando para ele de outra forma. Então, a área desse triângulo aqui é a área do triângulo ABC ainda, que tem o mesmo valor numérico que a área que nós calculamos ali anteriormente. Só que agora eu vou tomar esse B como base. A área vai ser base, como nós sabemos, vezes a altura sobre 2. Eu chamei essa altura de HB por motivos óbvios. É a altura relativa ao vértice B, ou, em outras palavras, a altura relativa ao lado B. Agora eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei ainda agora ali. Eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui de baixo. Triângulo este cuja hipotenusa eu tenho. E tenho também a medida deste ângulo agudo. Então, eu consigo saber a medida desse HB, desse cateto. É esse exercício, é esse fato extremamente elementar que ninguém tem direito de esquecer, tá, gente? Não é porque perdeu o direito de esquecer porque está fazendo curso de Olimpíada, não. É porque já não tinha direito de esquecer desde que saiu do 9º ano. Só que a culpa não é de vocês, a culpa é dos colégios pelos quais nós passamos, né? Nós passamos, todos nós, eu também fui vítima, por colégios que a gente pensa que nos formaram maravilhosamente, mas o caso é bem outro. A prova de que isso não aconteceu é essa, a extrema falha nesse sentido. E a gente não está tendo em mente ainda essas relações. Que, entretanto, como eu falei para vocês, são fáceis de ser aprendidas, né? O HB vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, estou falando desse triângulo retângulo aqui de baixo, né? Vai ser a hipotenusa vezes o seno desse ângulo gama. Então, aqui eu posso reescrever essa fórmula como BA ou AB vezes seno de gama sobre 2. E agora eu vou reescrever essa mesma área, tá? Usando a mesma ideia, com um olhar diferente. Tomando agora um outro terceiro lado aí como base, né? O lado AB de comprimento C. Olha só. Eu vou desenhar ainda menor, o mesmo triângulo, para não ter que desenhar em cima dos outros. Eu vou desenhar o mesmo triângulo, ainda menorzinho. Esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, esse aqui vai ser o C, o mesmo triângulo. Lembrem que eu estou
denotando por alfa, essa medida aqui. Esse aqui é o Czinho. Esse aqui é o Bzinho. Esse aqui é o Azinho. O que eu quero, eu repito? Expressar a mesma área, só que de maneira diferente. Agora tomando este cara como base. Mas a gente já pode estar um pouco entediado com esse tipo de coisa. E a gente pode usar uma coisa muito poderosa em matemática, desde que com responsabilidade, que é chamada analogia. Vamos olhar para essa fórmula aqui em cima. A área aqui vai ser A vezes C vezes seno de beta sobre 2. Repara que eu peguei dois lados e o seno do ângulo entre esses dois lados. Observem essa outra fórmula aqui. Na verdade, a mesma fórmula, como vocês sabem, vista de outra maneira. A mesma área deu A vezes B vezes seno de gama sobre 2. A vezes B vezes seno de gama sobre 2, ou seja, o produto desses dois lados, de novo pelo seno do ângulo entre os dois. Então, por analogia, pessoal, olha, aqui eu botei AC, aqui eu botei AB. Então, aqui eu ponho BC, BC, vezes o seno do ângulo entre os dois, sobre 2. Eu poderia ter deduzido isso da mesma forma que eu deduzi as outras. Só que por preguiça, digamos assim, eu usei analogia para verificar logo quanto é que dá isso. Então, a mesma área, o mesmo valor numérico, foi obtido de 3 formas diferentes. A área desse triângulo ABC é AC seno de beta sobre 2, é também AB seno de gama sobre 2 e é também BC seno de alfa sobre 2. E agora? Agora eu posso, digamos, compilar isso aí numa expressão só. Né? É mais do que conveniente a gente compilar isso aí tudo numa só expressão. Deixa eu escrevê-la aqui. S igual, vou escrever essa primeira aqui de cima. AC seno de beta sobre 2 igual, segunda maneira, AB seno de gama sobre 2. Terceira maneira, BC seno de alfa sobre 2. Vamos lembrar, AC seno do ângulo entre o A e o C. Ó. AB seno do ângulo entre o A e o B. BC seno do ângulo entre o B e o C. É bem fácil de memorizar, mas isso aqui pode ficar mais fácil ainda de ser expresso. Isso aqui, lembrem-se, tudo aqui é igualdade, ó. São 4 coisas iguais que a gente tem aqui. Tudo aqui é igualdade. Então, olha só o que é que a gente pode fazer aqui. Nós temos isso, válido em qualquer triângulo, tá? Lembrem-se, beta é o ângulo entre os lados A e C. Gama é o ângulo entre os lados A e B. Alfa é o ângulo entre os lados B e C. Aqui eu estou confundindo um lado com seu comprimento, né? Poderíamos decorar isso se quiséssemos, tá? Eu não aconselho que matemática seja aprendida através de decoreba. Isso não significa aprender matemática, está bem longe disso. Mas algumas coisas, se nós tivermos decorado, ajuda. Né? Mas tem outras formas mais apresentáveis, caso quiséssemos decorar isso. A gente pode até trabalhar com esse negócio assim da seguinte forma. Olha, por exemplo, tudo aqui é igualdade. Temos 3 igualdades com 4 coisas iguais. Vamos multiplicar todo mundo por 2. Se eu estou multiplicando todo mundo por 2 e não apenas uma partezinha disso, porque as igualdades vão se manter, evidentemente. Então, o que é que eu vou ter aqui? Se eu multiplicar todo mundo por 2, eu vou ter 2S igual a AC seno de beta igual a AB seno de gama igual a
BC seno de alfa, né? Multiplicando tudo por 2. Agora eu vou dividir tudo por ABC. Tudo. Todo mundo que está aqui eu vou dividir por ABC. Se eu estou dividindo todo mundo pela mesma coisa, significa que as igualdades irão se manter. Então vamos fazer isso. Vamos dividir todo mundo por ABC. Pronto. Eu tenho essas 4 coisas iguais aí. Professor, mas isso ficou pior. Ficou pior por enquanto, porque agora a gente já vai conseguir deixar a coisa bem menor. Esse foi o motivo pelo qual eu dividi tudo por ABC. No membro esquerdo da igualdade, você vai ter 2S sobre ABC, e agora você vai ter seno de beta sobre B, igual seno de gama sobre C, igual a seno de alfa sobre A. Professor, está um pouco mais familiar para mim. Eu me lembro de algo parecido. Eu me lembro que o professor uma vez falou para mim: A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gama. Sim, é a mesma coisa, só que está de cabeça para baixo. É só a gente colocar também a outra de cabeça para baixo, que continua igual. É ABC sobre 2S. Isso aqui é onde a gente queria chegar, pessoal. Isso aqui é a lei dos senos, tá? Que, convenhamos, é até mais fácil lembrar, tá? Esse pedaço aqui, de vez em quando, ele é suprimido quando o professor apresenta para a gente. Mas um grande pecado na maioria das escolas, eu não digo em todas, um grande pecado... Tem professores maravilhosos aqui em Manaus, tá? Eu posso citar alguns. Eu posso citar o Coronel Gaeta, do Colégio Militar de Manaus. Posso citar o hoje deve ser Major Eduardo Ribeiro, também, do Colégio Militar de Manaus. 2 colegas meus que foram também do Colégio Militar de Manaus, que agora deve ser Major, Jefferson, e o professor Vitor também, que trabalhou inclusive no Laviniense, por isso. São professores maravilhosos, tá? Eles com certeza não cometeriam esse pecado que eu vou falar aqui. Grande parte dos professores, com essas raríssimas exceções, cometeria o pecado de apresentar para a gente só um pedaço dessa fórmula, que mesmo assim ainda não está completa, tá? Isso aqui ainda não é a sua versão completa. Apresentariam só um pedaço, e sem explicar as causas. A gente, como está vendo, as causas do aparecimento dessa expressão são simples, tá bom? Eu repito que isso daqui tem ainda uma outra coisa que a gente pode colocar aqui do lado, depois, em um momento oportuno, eu comento com vocês. Mas aqui, relativamente, o que eu queria chamar a atenção para vocês, isso aqui, gente, é fácil da gente lembrar, porque desenhando aqui um triângulo qualquer, alfa, beta, gama, ó, cada lado está para o seno do ângulo oposto da mesma forma. A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como B está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como C está para o seno do ângulo oposto a ele. Da mesma razão. E que razão é essa? É ABC sobre 2S. Essa é a lei dos senos. Professor, e o que é que você falou que aparece aqui no final? Bom, aparece aqui no final uma coisa que a gente vai ver com detalhe no futuro, mas eu vou só adiantar para vocês o que é, tá? Vou colocar aqui, ó, A, B, C, tá bom? Todo triângulo possui no plano desse triângulo existe um ponto, eu vou denotar por O, que equidista dos 3 vértices desse triângulo. Esse ponto é chamado de circuncentro desse triângulo, por um motivo óbvio, porque ele serve, portanto, como centro de uma circunferência que passa por esses 3 pontos, uma vez que essas 3 distâncias são iguais. Então isso aqui serve como centro,
E essas distâncias iguais servem como raio. Aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou baixar uma perpendicular por aqui. Tá muito mal desenhado, pessoal, vocês me desculpem, tá? Muito mal desenhado. Esse ângulo aqui era um ângulo de medida alfa que a gente tinha posto agora, né? Ele se mantém aqui, ó, nesse ângulo que eu estou achurando, ele se mantém aqui. Alfa é aqui. No outro lado também vai ser alfa, tá? Nós vamos falar só num lado. Esses dois triângulos retângulos, eu repito que a coisa está extremamente mal desenhada, tá? Esses dois triângulos retângulos aqui são triângulos retângulos congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Ó. Lado, ângulo, lado. Tá? São dois triângulos retângulos congruentes. Se eles são dois triângulos retângulos congruentes, esse lado aqui é congruente a esse. Uma vez que esse lado todo mede A, então cada pedaço desse está medindo A sobre 2, certo? Agora vamos dar uma olhada no seguinte, vamos copiar esse triângulo retângulo vermelho aqui. Eu repito que essa última parte que eu estou fazendo aqui para vocês, ela é uma parte que depois a gente vai ver com mais propriedade, de maneira mais detalhada. Isso aqui é só para dizer para vocês o que aparece aqui. Esse R, aqui é A sobre 2, esse aqui é o alfa, e esse aqui no momento não me interessa muito, tá? Esse outro cateto. De acordo com a trigonometria básica, que eu estou cansado de insistir para vocês, que é extremamente importante, este cateto aqui é a hipotenusa vezes o seno do alfa. Agora, nessa relação, eu vou multiplicar toda por 2, por exemplo. A igual a 2R seno de alfa. E se eu quiser passar o seno de alfa para lá, eu vou obter que A sobre seno de alfa é igual a 2R. A sobre seno de alfa, eu tenho o valor desse cara, ó, de A sobre seno de alfa, é 2R. Como o A sobre seno de alfa é igual a tudo isso, então, tá aqui o cara que estava faltando, 2R. E agora, você tem aquilo que a gente podia dizer que é uma maneira mais completa de expressar a lei dos senos. Como consequência, e eu não vou aqui me estender muito mais hoje, você olha só para essa última igualdade, e passando o 2S para lá, multiplicando, você vai ter uma outra relação pequenininha, que envolve os três lados de um triângulo, a área desse triângulo S e esse R. Quem é esse R? É o raio do círculo circunscrito ao triângulo. A gente chama de circunraio. Tá bom? É claro que não temos tempo aqui para poder fazer o último tópico, que seria potência de ponto, mas eu já estou contente com o que nós conseguimos fazer aqui. A gente vê potência de ponto em uma outra ocasião. Tá bom, pessoal?